É apenas um jogo de cartas, um estimulante e emocionante jogo de cartas. Não estamos dizendo que você vai ser o próximo Hashim, ou o próximo Kid Poker, ou o próximo Moneymaker, apesar que até pode ser. Não estamos dizendo que vai mudar a sua vida, te arranjar uma casa milionária em Vegas, apesar que até pode ser. Queremos apenas que você jogue. É o jogo de reis e rainhas e já fez homens e mulheres campeões. Você acha que eles estão felizes por terem aprendido o jogo? Mas estamos indo muito longe. Calma, não vamos correr antes de aprender a andar. Nós todos temos que começar de algum ponto e essa série vai ensinar tudo o que você precisa saber e vamos esquecer os altos valores por enquanto. Vamos jogar o jogo por causa do jogo. Ele deve ser divertido, antes de tudo. Diversão tensa e vibrante, que acaba com os nervos. Fique com a gente e domine esse jogo de nervos, jogo de vontade, esse jogo de matemática e precisão, esse jogo fantástico disputado ao redor do mundo. Você já está jogando? Seja um iniciante ou um jogador avançado, fique com a gente e assista o programa. Não existe certo ou errado no poker. Não existe um método que possa garantir o sucesso, mas existem maneiras e caminhos para você maximizar suas chances de ganhar. Existem bons hábitos e maus hábitos. Existem situações para evitar e situações para explorar. Existem aqueles que possuem o conhecimento para se aproveitar delas. Nós vamos lhe ensinar a dominar o jogo, do básico até o avançado. Vamos partir do início, senhoras e senhores. Bom, é um excelente lugar para começar. Sim, o programa de hoje vai ensinar o básico, o beabá do Texas Hold'em. Em um instante você vai assistir seu primeiro tutorial. Cada programa possui 3 elementos distintos. O tutorial citado, que mostra os princípios gerais, uma mão ou 2 de nosso baú para ilustrar os princípios da prática e uma sessão com análise dos prós, onde uma mão é dissecada em detalhes. Tudo voltado para ajudar você a se tornar um jogador melhor e quem sabe aonde isso possa te levar. Vamos analisar o poker jogado ao redor do planeta. E hoje vamos visitar Londres com algumas jogadas do European Poker Tour. Vamos ter análise de uma das mais conhecidas caras do poker, o campeão da World Series de 2005, Joe Hashim. Vamos conferir as dicas de um ganhador do EPT, um dos maiores talentos britânicos, Liv Burray, e vamos ver o próprio Kid Poker, Daniel Negreanu em ação, ganhador de 4 braceletes da World Series of Poker e de fantásticos 14 milhões de dólares. Mas agora é hora do primeiro tutorial. Existem muitas versões diferentes de poker. Vamos ensinar a mais popular delas, o Texas Hold'em. O objetivo do jogo é fácil, ganhar as fichas de seu oponente. Isso pode ser conseguido com as melhores cartas ou apostando e forçando os seus jogadores a largarem suas mãos. Quando um jogador dá fold, ele descarta sua mão, achando que sua mão não é forte o suficiente para ganhar o pote. No Texas Hold'em, cada mão começa com todos os jogadores recebendo 2 cartas fechadas. E eles devem combinar essas cartas com as cartas comunitárias que estão abertas na mesa. Ao final da mão, se 2 ou mais jogadores permanecerem, as cartas são mostradas e o jogador com a melhor mão de 5 cartas ganha as fichas. Parece fácil. Vamos descobrir o que ganha do que no ranking de mãos. Existem vários formatos de poker que utilizam o mesmo ranking de mãos. Vamos nos concentrar no Texas Hold'em. Lembre-se de que uma mão de poker sempre consiste das 5 melhores cartas entre as 5 comunitárias e as 2 distribuídas para você. Então vamos ver o que ganha de quê. Primeiro temos a carta alta. Quando ninguém possui um par, o jogador com a carta mais alta ganha a mão. Você tem mais chances de ganhar com um par, uma mão que possui 2 cartas do mesmo valor e 3 cartas diferentes. Melhor ainda são os 2 pares. Exatamente isso, 2 pares e uma carta qualquer. Um pouco melhor é a trinca, 3 cartas do mesmo valor e 2 outras não relacionadas. Na sequência temos a sequência. Uma sequência acontece quando você possui 5 cartas em sequência. Melhor ainda é o flush, quando todas as 5 cartas são do mesmo naipe, não numa sequência. Agora está ficando bom. Um full house acontece quando você combina uma trinca e um par, o que é raro, mas não tão raro quanto uma quadra.
Uma mão que possui 4 cartas do mesmo valor e uma carta qualquer. Ótimo! Mas a quadra é batida pelo Straight Flush, uma mão que possui 5 cartas do mesmo naipe e em sequência, só superada pelo Royal Flush, a melhor mão possível, 5 cartas do mesmo naipe, em sequência do 10 ao as. Ótimo! Aí está, você pode até anotar para não esquecer, mas memorize o ranking, pois não faz sentido jogar pôquer sem saber a ordem das mãos. Como sua jornada no pôquer começa? Talvez ela comece hoje? Uma coisa é certa, todos nós seguimos caminhos diferentes. My name is Boris Becker. I used to play tennis. Now I play poker whenever I get the chance. Well, I played poker already when I played tennis because in all the rain breaks we had at Wimbledon and some of the other tournaments, what do? So I play a lot of card games, I play chess, I play backgammon, but in particular I like poker then. In those days we played the five-handed and not the Texas Hold'em, but meaning I go back 20 years of when I first started playing poker. E agora vamos voltar ao tutorial. Vamos ver como é feita uma mão de pôquer. Como explicamos, cada jogador deve combinar suas 2 cartas com as cartas comunitárias. Aqui suas cartas são rei, valete e as cartas comunitárias são as, rei, 3, 5 e valete. Então, que mão de pôquer você tem? A resposta é 2 pares, de rei e valete. Mas espera aí, cada mão de pôquer consiste em 5 cartas. Nesse caso, o as é a 5ª carta, já que é a carta mais alta sem possuir um par. Também conhecido como kicker, mas vamos falar disso mais tarde. Por enquanto, de volta ao básico. Antes das cartas serem distribuídas, o Small Blind e o Big Blind devem ser colocados. Eles são apostas forçadas que encorajam outras apostas, e o tamanho dos blinds depende do jogo que está sendo disputado, mas normalmente o Big Blind é o dobro do Small Blind. Os jogadores que colocam os blinds são sempre determinados pelo botão do dealer. Online, ele é um disco com a letra D. O jogador imediatamente à esquerda do dealer é sempre o Small Blind, e o jogador à sua esquerda coloca o Big Blind. O botão do dealer é importante, pois determina a sequência do jogo. O botão se move no sentido horário ao redor da mesa depois de cada mão, para que todos tenham a vez de colocar os blinds. Caso contrário, não seria justo. Como já foi dito, os blinds são colocados antes do início de cada mão e são obrigatórios. Não existe um jeito de escapar deles. Sua presença encoraja os jogadores a entrarem na mão, pois se as fichas estão no meio da mesa, alguém vai querer ficar com elas. Sem os blinds, os jogadores só iriam jogar a melhor mão possível, ou nenhuma mão, e isso deixaria o jogo muito chato. Uma mão de pôquer envolve até 4 rodadas de apostas. A primeira acontece antes das cartas comunitárias serem distribuídas, e o primeiro jogador a tomar uma decisão é aquele à esquerda do Big Blind. Nesse caso, ele decidiu dar raise para 6. Seguindo a ação no sentido horário, cada posição vai ter a opção de dar fold, call ou raise. Com o fold, você perde a chance de ganhar o pote, mas isso não lhe custa nada. Um call equipara a aposta do jogador anterior e mantém você na disputa. Um raise aumenta a aposta e força qualquer um a pagar esse valor para continuar na mão. Quando a primeira rodada de apostas estiver completa, as 3 cartas comunitárias serão distribuídas. O termo comum utilizado para definir essas 3 cartas é flop. Assim que o flop for distribuído, existe uma segunda rodada de apostas. Agora, a pessoa a agir é aquela à esquerda do dealer. Se ninguém tiver feito nada, uma aposta antes de você, as opções são o check, que significa não tomar nenhuma ação, ou você pode apostar o valor escolhido. Esse jogador escolheu dar check. Seu oponente também pode dar check, mas decide fazer uma aposta, forçando o jogador que originalmente deu o check a pelo menos igualar a aposta do adversário para continuar na mão. Ele decide dar call. Assim que a rodada de apostas estiver completa, uma 4ª carta comunitária vai ser virada. Ela é conhecida como turn. Então temos uma outra rodada de apostas. Finalmente uma 5ª carta comunitária distribuída, conhecida como river. Aí temos a rodada final de aposta.
Dessa vez, os dois jogadores decidem dar check. Assim que a rodada final de apostas estiver completa, o jogador com a melhor mão leva o pote. Nessa mão, o jogador com o rei e 2 ganha o pote. Vamos lembrar o porquê? Ele fez 2 pares, rei e 2. Essa é uma mão melhor do que a do adversário que tem um par de valetes. Como aprendemos, 2 pares batem um par. Acho que isso faz muito sentido, não é verdade? Então vamos aprender mais sobre o básico da segunda parte do programa. Agora vamos ver uma ação básica com a nossa primeira visita ao cofre. Nessa mão do European Poker Tour, onde Daniel Negreanu tinha rei e dama de copas e decide abrir a aposta com o aumento para 300. Me first. Okay, I'm in. Angel Shlomi está com dama e 10 e decide igualar a aposta de Negreanu dando call. Os próximos 3 jogadores tinham cartas ruins e decidem dar fold. O americano Farhad Boniadi está no Small Blind, que nessa mão é de 50. Com 50 fichas já investidas no pote, ele decide colocar mais 250, igualando a aposta de 300. O jogador do Big Blind, Christopher Shaw, já colocou 100 fichas no pote. Ele só precisa colocar mais 200 para igualar a aposta de 300 de Daniel. Tentado com esse desconto, ele decide dar call. As 3 cartas comunitárias conhecidas como flop são distribuídas e o jogador à esquerda do botão do dealer é o primeiro a falar. Os 2 jogadores dos blinds dão check e Daniel Negreanu decide apostar. Aqui está o motivo. O flop deu a ele uma mão forte. Ele tem um par de rei e precisa de apenas mais uma carta de copas para fazer um flush. Os outros jogadores não fizeram nenhum par e decidem dar fold. Blefar um dos melhores jogadores do mundo não é aconselhável. Boa decisão, meus senhores. Nós estamos caminhando com o nosso tutorial. Vamos ver se vocês já aprenderam tudo até agora. Todos vocês vão se lembrar do nosso ranking de mãos que vimos agora há pouco. A combinação de 5 cartas, quem aí tem a melhor mão? A resposta depois do intervalo. Então, acertaram? Vamos lá com a resposta. A mão A tem dama e 10. Com as 5 cartas na mesa, ele tem uma trinca de damas. A mão B tem um par de 4. Então, uma trinca e um par. A mão B tem um full house. A mão B tem a melhor mão. Para se dar bem em uma mesa de pôquer, você precisa conhecer a linguagem. You're a master of the English language. Calm down, buddy. Keep going, kid. Shut up, superstar. Vamos mostrar alguns termos. O nuts. Ter o nuts significa ter as melhores cartas possíveis em uma determinada mão de pôquer. Por exemplo, depois desse flop, você vai ter o nuts se estiver com um par de ases, já que uma quadra é a melhor mão de pôquer possível nesse momento. As hole cards são as cartas distribuídas fechadas para o jogador, para que nenhum adversário possa vê-las. No Texas Hold'em você recebe 2 hole cards. Um set. O set é simplesmente um outro termo para trinca. No Texas Hold'em acontece quando um jogador recebe um par e outra carta comunitária dá a ele uma trinca. Falando em sets, aqui está Boris Becker e o meu jogo. Bom, o jogo dele, mas esse segmento se chama Meu Jogo. Well, I wish I could tell you that my poker results are as good as my tennis results. Not yet. I got to improve a little bit, but I have cashed a few times. I've cashed the EPT Barcelona in the main event. I cashed on the WPT. I cashed in a couple of small events, a couple of side events. So, you know, no, my prize money isn't as much as it was in tennis, but it's getting there, and I hopefully improve with the next few tournaments.
Um homem respeitado em todas as mesas de pôquer é o campeão da World Series of Poker 2005, Joe Hashing. Preste atenção enquanto ele analisa uma mão simples para nós. Today we're going to look at a very simple process of betting in poker. The hand that we have for you today gets folded around to Silas, who has ace-king, a very strong hand. Silas raises to 600 chips. The next few players fold their weaker hands, and now Big Dog, with a pair of tens, has three options. He can fold, he can call, or he can raise. He elects just to call the bet and see what happens on the flop. The button folds and so do the blinds. So the flop comes out 10 Jack Queen. Now this is a very interesting flop because Silas now has the best hand possible, called the nuts. He has the best straight, which is a running 5-card hand, Ace, King, Queen, Jack 10. However, Big Dog also has a good hand here. He has 3 tens, 2 in his hand and 1 on the flop, giving him what we call a set. Silas decides to bet 750 chips. Big Dog just calls. He's not sure that he's got the best hand. Silas knows he's got the best hand, but Big Dog is thinking, okay, what I need here is for one of the cards to make a pair, so then I have a full house, which is 3 of a kind and a pair. On the turn comes a 2 of clubs, making no difference to the board. Silas now bets 1,500 chips. Again, Big Dog, taking the cautious option, just calls the 1,500 chips. The river brings a 5 of spades. Again, no difference, Silas still has the best hand. He has the nut straight. He now decides to bet 4,000 chips. Big Dog calls quickly, sees the bad news, Silas wins the hand. Nossos programas, tudo o que você sempre quis saber sobre pôquer, são divididos em 2 níveis. O nível 1, nível para novatos, conta tudo o que você precisa para começar o jogo. Você vai ser um jogador competente ao final desses 6 programas. Aprenda o poder da posição, a arte do blefe e todo o básico. Quando você aprender o beabá, vamos mais além. No nível 2, o nível avançado, onde você vai aprender a conseguir informação dos oponentes e os detalhes de jogar as mãos independentemente de sua força e potencial. Fala do potencial, aqui está Boris Becker. Well, I really like to play online because I don't need a room full of players. I don't need to have an organization. I just need my computer. For me to improve, I have to keep on playing the live events. Obviously, a lot online as well. But the only way to improve is to play. The World Series, I think it's everybody's dream. On the other hand, I like the EPT a lot. It's around my neighborhood. Vegas is a long trip from London, but the EPT is around here. So I'd love to be one day in the final table of an EPT. Muito bem, vamos continuar o nosso aprendizado com uma dica de uma das melhores. I would definitely advise new players to study every piece of material that they can. Get a solid understanding of game theory, the basic concepts of poker, and the best way to do that is to read. There's so much material online. These poker forums have just great hand discussions. You can buy books, there are training sites you can subscribe to. It's vitally important to draw on all the resources around you. Entendi, muito bem. Aqui está a nossa segunda parte do tutorial de hoje. Se existem pelo menos 2 jogadores na disputa depois da última rodada de apostas, teremos um showdown. Cada jogador mostra suas cartas e aquele com a melhor mão de pôquer com 5 cartas ganha. Nesse caso, o jogador com as e rei leva o pote, já que fez um par de ases, que é claro bate um de damas. As 2 cartas comunitárias mais altas fazem o resto da mão de pôquer com 5 cartas. Geralmente, o jogador que faz a última aposta, o reis, mostra a mão primeiro. Os outros jogadores têm a escolha de poder mostrar suas cartas ou descartá-las fechadas. Isso é chamado de dar muck nas cartas.
Aqui vai um exemplo. O jogador 1 fez o último raise nessa mão, então deve mostrar as cartas primeiro. Ele mostra par de ases. Esse jogador possui uma trinca. Agora o jogador 2 decide se ele quer ou não mostrar as suas mãos, mas ele decide dar muck nas cartas. Ele tem uma mão mais fraca do que 3 ases e não quis mostrar suas cartas. O jogador 3 é o próximo. Esse jogador também não consegue vencer os 3 ases, mas decide mostrar suas cartas, provavelmente porque se sentiu azarado e quer um pouco de carinho das pessoas no chat. O jogador 1 ganha o pote e essas são as regras básicas do Showdown. Para acertar bem numa mesa de pôquer, você precisa conhecer a linguagem. I'm crazy, but I'm not stupid. Something tells me you have a monster. I wish I had your brain. Kicker, ou kicker, é a carta usada no poker para decidir os empates. Por exemplo, 2 jogadores têm um par. O ganhador vai ser aquele que possui a carta mais alta além do par. Nesse exemplo, o jogador possui um par de damas e um valete, e o outro um par de damas e um 10. O jogador com valete ganha. O valete, nesse caso, é o kicker. Lembre-se, uma mão de poker consiste das 5 melhores cartas entre aquelas de sua mão e as comunitárias. O pote é o acúmulo das apostas de todos os jogadores. É basicamente um termo usado para descrever uma grande pilha de fichas no meio da mesa de todos que estão tentando ganhá-las. E de volta com Joe Hashing, que agora vai explicar como evitar um grande erro. We're going to talk about the dangers of playing aces with bad kickers. So in this hand, we see Ray raising it up to 150, which is 3 times the big blind. Mr. Razor from the small blind decides to call the 150 with ace-7 suited. Now, he's in danger here because he has a very weak kicker. A kicker is the second card that you have with your ace. So for example, if you have ace-king, you have a very high kicker. It's the best kicker possible. If you have an ace-2 or a 3, it's a very bad kicker. The flop comes down 10 high, and both opponents decide to check. Now here's where the danger is. The turn card comes an ace. Now Mr. Razor has a pair of aces with a 7 kicker, and Ray has a pair of aces with a jack kicker. Mr. Razor decides to bet 200, and Ray, playing it pretty smart here with his strong kicker, just decides to call the 200. The problem Mr. Razor has here is that he has a pair of aces with a small kicker, not knowing that Ray has a bigger kicker. So at the end of the day, Mr. Razor needs to get a 7 on the river to make 2 pair so he can beat Ray. So now we see the river is a 3 of spades. Ray definitely has the best hand. Mr. Razor checks. Ray elects to bet 500. Mr. Razor decides to bet all of his remaining chips, 1650. Ray obviously calls, and Mr. Razor loses the pot, knocking himself out of the tournament. The dangers of playing aces with a bad kicker.